Olá, extraordinários! Como é bom estar de volta aqui com vocês, trazendo um assunto, um conhecimento que vai trazer transformação na sua vida, na sua casa, na sua família. Hoje nós estamos aqui já no 6º episódio desta primeira temporada e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, ninguém mais e ninguém menos que a minha mentora, doutora Wandiane. Ela é psicóloga, mentora de mulheres, mamãe, esposa, influenciadora, uma mulher que tem um posicionamento, uma presença que é contagiante e vocês, extraordinários, vocês vão daí do outro lado sentir e receber essa energia. É com muita alegria que hoje eu convido e tenho o prazer de estar dividindo, compartilhando o microfone com você, doutora Wandiane. Seja muito bem-vinda ao podcast Além dos Limites. Muito obrigada. Depois de tantos elogios, acho que fico até sem palavras. E é uma honra a gente estar aqui com vocês no Além dos Limites. É um podcast aqui que vamos dizer que já se tornou um grande sucesso. E para mim eu me sinto lisonjeada em fazer parte dessa história, em estar aqui caminhando junto com vocês, né, nesse programa que veio para revolucionar nossa mentalidade, a forma de olhar o mundo, de olhar as situações e de ter esse olhar para conosco mesmo, né? Muito obrigada por estar aqui com vocês. Doutora Wandiane, fique à vontade. E, inclusive, extraordinários, trazendo uma curiosidade aqui para vocês, o nome do nosso podcast, de tanta receber instruções, orientações, estar na frequência, na ambiência com a minha mentora, a doutora Wandiane, veio do seu projeto, do livro. Recentemente, agora, vocês que puderam nos acompanhar no nosso Instagram, ela fez o lançamento do livro dela, Além dos Limites, onde ela trouxe a biografia dela. Depois ela vai ter a oportunidade para estar falando onde você pode adquirir esse material riquíssimo que traz uma história de transformação. E é aquilo que eu já compartilho com vocês, extraordinário, o nosso mantra. As dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E isso a doutora Wandiane, ela traz no livro dela o destino extraordinário que ela vive hoje, mas veio de um processo de grande transformação. Doutora Wandiane, hoje nós vamos compartilhar de um assunto que nós estamos vivendo, a campanha que é do Setembro Amarelo. É um tema muito delicado que tem abrangido grande parte da humanidade, das pessoas, que é o suicídio, que é a depressão. É um assunto que está sendo muito tratado em fóruns científicos, em fóruns médicos, onde a medicina, a psicologia, a psiquiatria têm buscado alternativas e soluções para minimizar esses efeitos que têm sido devastador em grande parte da família brasileira e também das famílias no mundo afora. Wandiane, fique à vontade, o espaço é seu. Obrigada, Laisa. Vamos estar, como ela já falou, trazendo aqui essa temática do Setembro Amarelo, e é importante lembrar que este movimento iniciou nos Estados Unidos. Nós já sabemos, temos a ciência, o Brasil, a nação mais ansiosa do mundo, é a nação brasileira. E a nação mais depressiva do mundo é a nação americana, só um povo americano. Então, em meio a esse cenário de grande índice de depressão, ali havia também um grande índice de suicídio. Pessoas intentando contra a própria vida. E ali em 1994, ali todo aquele sistema de prevenção a suicídio, porque lá o índice é tão grande que foi necessário criar ali uma organização que trabalhasse a prevenção ao suicídio. E essa organização que trabalha essa prevenção, em 1994,
Eles por si decidiram que trabalhar durante todo o mês de setembro, intitulando como Setembro Amarelo, trabalhar esses casos de suicídio, de depressão, com prevenção, orientação, trazendo ali palestras, workshop, um trabalho de rua, de movimentação, de fato movimentar o povo e trazer a ciência da valorização à vida. Então, o mês de setembro, o que nós prezamos? A valorização à vida, o incentivar, o apresentar formas de olhar a vida. E é isso, chegou esse movimento, ganhou força no Brasil e iniciou em 2015. Então, se a gente olha, nós estamos há 10 anos que o Brasil ganhou essa força e diversas organizações, e começou com o Conselho de Medicina, com uma parceria com o Ministério da Saúde. Então, essa foi ganhando força, né, com duas potências, quando se fala do Conselho de Medicina e do Ministério da Saúde, e aí foi aonde começou esses movimentos. Um movimento pequeno que hoje se expandiu, então assim... E aí tem um símbolo, né, que é o laço, o qual eu esqueci de estar aqui usando, o lacinho amarelo, que é um símbolo de valorização à vida. E talvez aqui nós estamos falando com a nossa audiência, talvez você que está aí, não encontra mais motivação, inspiração, fique aqui, porque aqui nós vamos estar trazendo estratégias, aconselhamento que irão te proporcionar a ter um olhar diferente sobre a vida. Então, foi aonde tudo isso começou. E o que se percebeu? Houve uma diminuição nos casos. E aqui no Brasil, nós não é só o suicídio, tem também um grande índice de ansiedade, de casos que tem cada vez mais se alastrado em todas as classes sociais. Não existe, é só a A, a B, a C, não, é todas. Não tem etnia, cor de pele, faixa cabelo, etária. faixa etária, não. Recentemente, tem surgido os casos de crianças com 8, 10, 9, 11, 12 anos estão tirando a própria vida. Não é nem tentando, é consumando ali o ato em si. Então, a importância de frisarmos e tirar o foco, porque o foco era só os adultos. Mas agora, a nossa campanha vai intensificar também um olhar para a primeira infância, a segunda infância e a terceira infância. Não tinha tantos casos, mas agora tem se alastrado com no mundo digital, com as mídias, com as redes sociais, com desafios, que são vários os desafios. Então, tem se intensificado. Então, é a importância de nós estarmos aqui, no Além dos Limites, compartilhando essa temática que... Na minha visão, não é algo... Setembro é o mês que bate nessa tecla, mas é algo para ser trabalhado, estruturado, todo santo dia, 365 dias do ano. Essa valorização pela vida. Então, ter esse trabalho constante, como você colocou agora, na primeira, na segunda, na terceira infância, então ter uma intensificação dessa prevenção, principalmente no âmbito escolar. Sim. Né? Já começar com esse trabalho de prevenção, não somente no período do auge da campanha, que tem essa intensificação de divulgação, mas ser um trabalho contínuo e constante anualmente, né? Sim. E aí, doutora Wandiane, esse ponto que você trouxe de Ministério da Saúde, em parceria com outros órgãos e instituições, né, municipais, governamentais, né, nível federal, estadual e municipal, quais são os sinais, os alertas para o pessoal que está nos acompanhando ali, que consegue identificar que aquele familiar, né, que o filho, o marido, a esposa, está apresentando evidências ou sinais de comportamento, a tendência a suicídio, a depressão, ansiedade? Os primeiros sinais: isolamento social. A pessoa ela começa a se isolar, e aí vem um segundo sinal: a perda de prazeres por afazeres, atividades que antes era prazerosa.
Então, quando você percebe uma diminuição no ritmo, é uma pessoa que já não tem mais, já perdeu aquele gozo em ter o cuidado, o autocuidado, com o seu corpo, com as higiene, a alimentação. Tem pessoas que comem compulsivamente, só que outras param de comer. Então, é preciso estar atento a esses sinais. Ok, a pessoa é aquela pessoa pra cima, que conversa, que tá sempre ali interagindo. Se ela... Você percebe que os comportamentos delas está diferente, então é um sinal. Já tem aquele lado também, da pessoa que já é mais tímida, retraída. Se você observa que essa pessoa ela já tem esse comportamento, não é aquela pessoa eufórica, sorridente, conversadeira. Se você observa que é uma pessoa que ela já é retraída, mas ela está cada vez mais retraída, comece a observar o que ela fala, a forma como se veste, porque ela se comunica de alguma forma. Então, a forma como se veste, os hábitos de alimentação, está se alimentando, não está? Fica muito no quarto, não? Como que está o contato com as redes sociais? Tem contato com coleguinhas, amigos, não? É muito importante estar atento a esses sinais. Se você vê, a pessoa é tímida, já tem um certo isolamento, mas se é um isolamento afora do que ela costumava ter, fora do normal, então já prestar atenção aos cuidados. Procuraram uma ajuda, uma instrução com alguém que ali pode estar orientando e pode ser até mesmo um professor na sala de aula, porque o professor ele vai ter ali aquela maturidade de onde indicar esse familiar para estar dando essa assistência. No caso de criança, de adolescente, do jovem, agora falando de um adulto, o cônjuge, muitas das vezes o cônjuge nem sequer observa. Mas não, é por causa da dinâmica, da rotina, da correria, ele acaba ele ou ela não percebendo. E até mesmo familiar. Talvez a pessoa de fora percebe, quem está dentro de casa não percebe. Então, percebeu, surgiu o comentário, não ignore. Busca ajuda. Nossa, olha, gente, o quanto é importante nós sairmos do automático. Porque muitas vezes você está aí no seu dia a dia, na rotina, às vezes o seu colega de trabalho, que trabalha no mesmo escritório que você, no mesmo andar, compartilha da mesma mesa, você observar se ele teve uma mudança de comportamento, procurar saber, entendeu? Porque às vezes a pessoa, ela não consegue pedir ajuda. Ela não consegue pedir ajuda. Precisa alguém de fora ter esse olhar, né? E ver que a pessoa ali, opa, o colega, o fulano, tá diferente, né? E procurar ajuda de um profissional dentro da empresa, fora da empresa, na escola, fora da escola. E, doutora, esse assunto de suicídio, depressão, ele tem muita questão, assim, de mito. O que é, o que não pode, o que faz, o que não deixa de fazer, não é verdade? Olha, um dos principais, assim, são dois, né? É frescura e é falta de Deus. As pessoas costumam rotular, não, que isso aí é frescura, é para não fazer, é para não trabalhar, é para ficar, para desculpa, é para ficar em casa aí deitado, deitada. Então, assim, esse é um grande mito. As pessoas costumam olhar para uma pessoa que está com a sua saúde mental, emocional debilitada e tem esses julgamentos. Tem o preconceito, é falta de Deus, é mente desocupada. Tem até aquele ditado, é oficina de Satanás, que é um ditado popular muito usado. Só que quem está passando, eu sou uma pessoa que eu já passei. Já vim ali de quadros de depressão, já vim de 3 tentativas de suicídio na adolescência. O quanto que é crucial enfatizar a importância de estarmos atentos aos nossos adolescentes. Precisa ser meu filho? Não. É o filho da vizinha, é o colega do meu filho. Está sempre atento aos sinais. Que muitas das vezes, como na correria, a gente acaba não percebendo e não, nessa vida de rotina, de tudo, acaba não tendo esse tempo para ver e enxergar esses sinais. E aí, esses dois mitos, são mitos assim, que as pessoas, quando falam, nossa, eu tô com depressão. É para não trabalhar, é desculpa. É malandro. Não posso falar aqui as palavras porque o YouTube derruba, né? Então, assim, e outras palavreados, trazendo ali. E só quem passou
sabe o quanto é desafiador você buscar força para levantar, para reagir, para se animar. Então, gente, se ao seu lado, aí você que está nos acompanhando, você convive com alguém depressiva, e um fato bem interessante, que muitas das vezes nós não damos crédito. Eu vou até generalizar. Nós não damos crédito. É quando a pessoa fala assim, eu não quero mais viver. E aí, nossa, para de besteira, por que você está falando isso? A vida é bela. Gente, a vida é bela para mim. Mas para uma pessoa que está com depressão, com pensamento suicídio, ela não enxerga isso. Então, a gente precisa nos saber a forma como que eu vou me relacionar com uma pessoa que está nesse estado. Eu vou falar, nossa, olha com um olhar de beleza, olha lá que lindo, olha o céu, olha a lua, olha as estrelas, olha as nuvens, olha lá o jardim, olha a beleza de uma rosa. A pessoa não consegue. Então, a gente muitas vezes comete esse erro de querer que a pessoa veja o que nós estamos vendo, tem a mesma visão. E isso que deixa a pessoa ainda mais deprimida, porque ela começa ali o diálogo interno. Nossa, como eu sou! Olha que ser humano que eu sou! Não consigo ser grata, nem enxergar a beleza que há numa rosa, numa flor, no sol, na lua, nas estrelas. Isso aí vai adoecendo ainda mais a pessoa. Porque aí vem a questão do julgamento de si próprio, né? Começa esse julgamento interno, a condenação. Sim. E realmente essa questão doutora, a pessoa que está nessa situação, ela realmente não consegue ver a vida bela, sim, o arco-íris colorido. Ela não consegue, não é que ela não quer, ela realmente não consegue. Sim. E aí, doutora, entra numa questão. Hoje, né, com a sua experiência, com a bagagem que você tem, com os vários pacientes que você já atende ao longo da sua carreira, o que você acha que leva hoje, que tem crescido de forma alarmante, né, essa questão de depressão, ansiedade, pensamentos de suicídio? O que você acha que tem assim, ocasionado tudo isso numa escala global? Olha, eu vou trazer a nível da minha cartela de clientes. Meu público hoje é 100% feminino, eu trabalho com mulheres, então eu posso associar uma dor que todas me trazem. Seja aquelas que estão casadas, ou seja aquelas que já tiveram um relacionamento. Então, essas mulheres que chegam até mim com depressão é sempre relacionada ao fim de um relacionamento, ou então o relacionamento que não está bom. Em crises, em conflitos. Então, assim, já atendi aí, vamos trazendo aqui para mais de 1.000 mulheres. Muito mais de 1.000 mulheres. E acabei, enquanto nós estávamos aqui preparando, fazendo um laudo judicial de uma paciente que está com esse quadro por causa de um fim de um relacionamento tóxico e abusivo. Então, gente, é sério. Principalmente nós mulheres, que muitas das vezes procura suprir algo lá de trás da nossa infância num relacionamento conjugal, achando que se envolvendo vai melhorar, vai apaziguar. Não, é engano. Então, se eu não estou bem, por que antes não procurar conhecer, buscar um profissional da saúde mental para entender? Eu tô sentindo esse vazio aqui na minha alma, eu tô sentindo essa dor, sabe? Seria muito mais fácil se antes de se envolver num relacionamento fazer esse check-up, da sua saúde mental, para depois entrar no relacionamento não em busca de preencher um vazio, mas entrar no relacionamento consciente para somar, para compartilhar experiência, para construir. Então, é essa importância. E o segundo é o desemprego, a falta de dinheiro, alegando a falta de dinheiro. Então, assim, essa falta de renda faz com que a pessoa ela comece a criar, a pensar muito no futuro. Aí não vem só a depressão, vem a ansiedade generalizada. Então vem o combo. E aí, como se não faltasse, ainda vem o terceiro, que é a síndrome do pânico. E tudo isso vem na somatória, que se eu tirar a minha vida, vai facilitar. Se eu tirar a minha vida, eu não vou ter mais esse tipo de questões. Então, assim, não é assim que se resolve. Então, um mal
vai puxando o outro. Uma coisa vai desencadeando. E ali, mas tudo começou com o quê? Com o vazio, com uma falta, com algo que não foi resolvido e que foi ali trazendo para as diversas fases, que aí vem primeira infância, segunda infância, terceira infância, vem a juventude, vem a fase adulta, e aí você acaba trazendo e vai perpetuando. E quando chega um determinado tempo, você não deu certo no relacionamento conjugal, também no financeiro não foi, aí é onde a pessoa acaba, de fato, passando esses pensamentos e chegando a cometer. É um ato contra si, contra a sua própria vida. E nessa questão, doutora, que você trouxe aqui para nós, da pessoa não ter o autoconhecimento, principalmente com o público feminino, né? Que é onde você atende a maioria, não ter esse autoconhecimento de quem é, da sua identidade. Hoje a gente vê também uma fuga nos medicamentos, né? Nessa questão de medicamentos. Sim. Qual que é o seu ponto de vista, a sua opinião com relação ao uso dos medicamentos para tratar essas questões de depressão, ansiedade, síndrome do pânico? Olha, o que não pode é você querer se automedicar por conta própria e pedir pro vizinho. Eu atendo uma paciente que ela chega assim e fala, doutora, a vizinha vem aqui e pede meu medicamento, a outra vem aqui, eu falo, e você? Aí eu dou. Eu dou um Rivotril, uma sertralina, e aí ela fala que ela acaba dando. Então, assim, o que não pode é eu saber que meu vizinho faz uso, um parente, seja lá quem for, de medicamento e querer me medicar, me automedicar por conta própria. Agora, existem casos em que a pessoa, por si só, ela não está só pondo a vida dela em risco, mas a vida da sua familiar, a vida dos seus vizinhos, a vida da sua comunidade, do seu bairro, até, por que não, do seu estado, em risco. Aí, nesses casos, a pessoa não tem mais aquele raciocínio cognitivo, ela já está numa situação que ela precisa de algo que venha o estimular. Então, aí, vai com a medicação, entra um psiquiatra, porque ele vai saber qual é o tipo de medicação. Nós, psicólogos, não podemos medicar. Não temos essa autonomia. E ainda bem, porque imagina se tivesse essa autonomia. O quanto que existe profissionais de caráter, de respeito, mas existem profissionais também que se corrompem. Uma experiência que eu vou compartilhar, sei que o nosso tempo é pouco, há mais ou menos 3 meses, uma determinada pessoa veio querer comprar um atestado e um laudo. Queria que eu fornecesse um laudo. E ali eu já fui, mas eu vou te pagar. Eu falei, não é sobre o dinheiro. Eu me comprometi, eu fiz um juramento pela vida. Eu fiz um juramento com a verdade. Eu tenho um código de ética que preza a verdade. E mesmo se eu não tivesse um código de ética, um juramento, eu tenho meus princípios e meus valores. Então, assim, imagina o quanto de pessoas que iriam tentar comprar receitas para ir e assim se automedicar. Então, caso, procura, não estou dando conta, não consigo lidar, não estou produzindo aqui os hormônios que eu preciso. Então, procura um profissional da saúde mental. Existe o CAPS. Aí um pronto-socorro, uma Santa Casa, uma UBS, que vai estar te indicando ali, agendando uma consulta. E a partir dali, até mesmo o clínico tem alguns medicamentos que ele podem estar ali te prescrevendo. Procure um profissional que ele vai passar, de acordo com o seu estado emocional, cognitivo, uma medicação que de fato venha te ajudar. Te ajudar a ter mais clareza, a contornar mais as situações, a ter aquele ânimo, dependendo vai de cada caso, né? Cada caso é um caso. Então, é essencial, mas que seja uma prescrição médica, porque ele entende qual é o tipo de medicamento psiquiátrico que você vai precisar. E não é qualquer médico, gente. É um médico especialista na saúde mental, um psiquiatra. E um ponto importante, doutora, que você trouxe aqui, gente, às vezes é falta mesmo de vitamina, minerais no seu corpo, né? Às vezes tá faltando uma vitamina, tem te dado anemia, tem te trazido desânimo. Então, você trouxe um ponto aqui muito importante de estar em dias
com os exames periódicos, que muitas vezes desencadeia aquele desânimo, aquela falta de motivação pela vida, mas às vezes o seu corpo está sentindo falta de um ferro, de uma vitamina D, de uma B12, e a importância de fazer todo esse check-up para depois chegar no medicamento realmente aí como uma sertralina, como um Rivotril. Então, a importância de ter esse cuidado consigo. Né, doutora? Sim. Doutora, realmente, gente, quanta bagagem, quanta experiência, e o assunto realmente, ele é muito vasto, né? Ele é muito amplo, e a importância de salientar que estamos, né, aqui gravando em setembro de 2025, campanha aí do Mês Amarelo, da conscientização entre o suicídio, a depressão, a ansiedade e outros, né, também que traz como a síndrome do pânico. Doutora, quero muito agradecer, realmente tenho certeza extraordinários que vocês estão aí do outro lado. Ah, mas já terminou? Já, para que nós possamos trazer ela num próximo episódio, onde ela vai estar compartilhando muito mais experiências conosco. Doutora Wandiane, eu agradeço muito pela oportunidade, né, de você estar trazendo esse assunto aqui. Doutora, fale um pouquinho onde que as pessoas podem te encontrar, um pouquinho do seu livro também, para onde eles podem estar adquirindo a sua biografia. Gente, aqui para você que ainda não me conhece ou que não me segue, eu vou deixar aqui o meu Instagram, DRA, doutora abreviada, DRA.Wandiane. Você vai lá no meu direct, vai e fala, doutora, eu tenho interesse em estar adquirindo o seu livro, como que eu faço? Vai ter um profissional lá que vai te dar todas as instruções para que o livro chegue até você em qualquer lugar do Brasil. Lembrando que daqui a uns 10 dias também ele vai estar disponível na Amazon, lá na Kindle, na Amazon. Então, você vai ter acesso também de estar recebendo em formato de e-book aí, para você acessar a qualquer hora e a qualquer momento. Então, ouse ir além dos seus limites. Não se conforme, não ache que a situação que você está passando hoje determina o seu fim. E se você não tem força para ir além dos limites, eu estou aqui para te ajudar. A Laisa está aqui para te ajudar, para nós te darmos um suporte, segurar na tua mão, entender o seu processo e juntos ali estruturar uma forma que você consiga ver e enxergar o quão belo, o quão bela você é e essa valorização pela vida. Mas tudo é uma construção. Não é um passe de mágica, é uma construção. Então, se permita ir além dos seus limites, invista em você, cuide de você, dê prioridade à sua saúde, o seu mental, o seu emocional, o seu espiritual, o seu físico é consequência de como está esse alinhamento, emoção, mente e espírito. Então, se permita. E, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui juntamente neste dia maravilhoso com você e aqui agregando, contribuindo na vida da sua audiência, dos seus extraordinários. Eu que agradeço, doutora Wandiane, muito obrigada pela oportunidade. E eu tenho certeza que esse episódio, né, você que está passando por essa situação de depressão, ansiedade, síndrome do pânico ou com pensamentos de morte, de suicídio, a doutora Wandiane é uma psicóloga com uma vasta experiência. Se você está precisando desse apoio, dessa ajuda, desse suporte, entre em contato conosco, entre em contato com ela. Nós estamos aqui para te ajudar. Lembre-se que isso que você está passando, essa dificuldade, está te preparando para um destino extraordinário. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Além dos Limites Podcast, deixe seu comentário, curta, compartilhe. O nosso Instagram é @além-dos-limites-podcast.oficial. Extraordinários, foi um prazer ter compartilhado essa experiência aqui no 6º episódio dessa primeira temporada. Até a próxima.